Deus vai revelar para nós a mensagem de hoje. A mensagem de hoje está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5 e versículo 18. Eu quero só pedir um pouquinho a licença para o pastor Souza e os irmãos também, para dar um recado aqui. Eu sou professor da escola dominical há muitos anos, e eu percebi que eu tenho 4 alunos que se tornaram pastores. E eu gostaria de dizer para eles que mantenha a sã doutrina, tá? Tanto pastores como pastoras, que foram minhas alunas, que eram da escola dominical e agora estão no ministro, que, por favor, mantenha a sã doutrina, tá bom? Só isso que eu gostaria de falar. Muito bem, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, irmãos: e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o último parágrafo que eu gostaria de pensar com os irmãos. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos repetir junto comigo essa frase aqui? Vamos lá. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Mais alto, mas agora forte. Vamos lá. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estarmos reunidos em comunhão aqui, Senhor, para ouvir, para contemplar a Tua palavra, para crescermos espiritualmente e também, Senhor, para agradecer pela alegria da salvação que o Senhor tem nos concedido. Agora que a Tua palavra vá, Senhor, e cresça entre os irmãos, e que eu possa cada vez mais diminuir, mas que o Espírito Santo de Deus possa estar aqui conosco nesse momento, nos ensinando, nos fazendo lembrar todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou falando aqui hoje sobre encher-nos do Espírito Santo. Alguns irmãos nem sabem o que quer dizer isso. Alguns irmãos nem podem imaginar como ser cheio do Espírito Santo. Eu digo isso porque eu já fiz pergunta para muitos irmãos, e alguns irmãos falam assim: ah, mas que maravilha, ah, mas que bom. Mas essa é a meta de todo cristão, encher-se do Espírito. E como nós podemos enchermos do Espírito? O apóstolo Paulo se preocupou muito em falar com os irmãos e dizer para eles assim: olha, enchei-vos do Espírito Santo. E ele deu várias ideias importantes para que os cristãos, tanto em Colossenses, tanto em Éfeso, entendessem o que significa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando essa pessoa transmite para outras pessoas o conhecimento da palavra, a segurança da palavra, e que ele está em Deus. Mas como chegar a essa conclusão? Como conseguir isso? Muitos cristãos hoje não pensam assim. Os cristãos querem ter fé, cheio de curas, cheio de poder, cheio disso, cheio daquilo, mas o passo principal é enchermos do Espírito Santo, para que possamos ser verdadeiramente, termos aquela intimidade com Deus. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele inicia aqui dando alguns exemplos interessantes. Versículo 1 do capítulo 5, que nós já estamos em Efésios, ele diz assim:
sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Bom, primeiro passo, para sermos imitadores de Cristo, existe um fato importante, ou seja, temos intimidade. Você não pode imitar uma pessoa se você não conhece a pessoa, não é verdade? Se você não conhece a pessoa, você não pode imitar ele. Se você não tem uma intimidade com a pessoa, você não vai imitar ele. Mas se você tem uma intimidade com uma pessoa, evidentemente, você vai fazer o quê? Você vai falar sobre aquela pessoa, você vai apresentar aquela pessoa, você vai ter uma intimidade com aquela pessoa. Paulo está mostrando aqui, primeiro ponto, temos que ser imitador de Cristo, de Deus. Ou imitadores de Deus como filho amado. O filho gosta de imitar o pai, não é? Há alguns desvios, mas 90% ou 95% o filho gosta de imitar seus pais. O menino quer ser um herói, igual o pai. Se o pai está mexendo no carro ou consertando alguma coisa que o filho está, ele é curioso, ele vai lá, ele vai pegar a peça, ele vai tentar fazer a mesma coisa, ele vai imitar e tentar reproduzir o que o pai também está realizando. Então, o apóstolo Paulo está mostrando aqui, nós temos que ser, primeiro, imitadores. E como? Temos um dos exemplos que podemos imitar, ser imitadores de Deus. Primeiro ponto importante que nós encontramos é amar a Deus, ou seja, ser imitador de Deus, nós temos que amar uns aos outros. E ele diz aqui no versículo 2, olha, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Bom, vamos começar a pensar aqui. Primeiro ponto, nós temos que ser imitadores de Deus, e não há um outro caminho para enchermos do Espírito, porque Ele já nos deu a condição de aceitar isso, de sermos isso. Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, e para nós realmente sermos cheios desse Espírito Santo, nós também temos que fazer a nossa parte. Interessante que Deus faz duas coisas como homem. Deus faz a parte dele e deixa que o homem faça a sua parte. Como assim? Olha, o exemplo, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Ele fez o quê? Ele tirou a pedra? Não, ele fez o quê? Ele pediu que a parte do homem tirasse a pedra. E ele ressuscitou Lázaro. Então, todos os trabalhos que Deus faz, Ele faz a parte dele e espera que o homem faça a sua parte. Jesus Cristo pediu o Espírito Santo para fazer o quê? Lembrar os discípulos, transmitir para os outros irmãos a palavra do Senhor, para que pudéssemos entender a palavra do Senhor, para que o Espírito pudesse nos ajudar a vencer as dificuldades. Então, nessa situação, Ele preparou o Espírito Santo para vir sobre nós, para habitar em nós através de Jesus Cristo. Agora nós vamos fazer a nossa parte, prepararmos para receber fortalecer esse Espírito Santo que vai habitar em nós, que já está habitando em nós. Mas nós temos que nos encher dele. E como nós podemos nos encher do Espírito Santo? Primeira coisa, sermos imitadores de Deus. Andar em amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Primeiro passo, andar em amor. O que significa andar em amor? Agora é interessante, porque o apóstolo Paulo vai nos mostrar passo a passo, o que significa encher o Espírito, se encher com o Espírito Santo. Nós não podemos ser mais criança tomando leite. Uma criança toma leite até um certo ponto. Depois o próprio organismo dele
de um alimento sólido. Por quê? Porque o corpo vai desenvolver, vai fortalecer mais, ele vai movimentar-se. Então nós, como filhos de Deus, somos a mesma coisa. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, ele disse que alguns irmãos em Coríntios estavam tomando leite ainda, quando deveriam estar comendo comida sólida. E tem muitos cristãos nos nossos dias que não estão procurando encher-se do Espírito de Deus, porque cada vez mais que nós nos enchemos do Espírito de Deus, nós temos força para lutar contra o mal, contra as ciladas de Satanás. Ele nos dá entendimento para entender Deus falando com o povo, Deus falando com as nações, e isso é importante. Os profetas do Antigo Testamento, Deus falava com eles, porque eles tinham aquela intimidade com Deus, e quando Deus precisava de uma mensagem, Deus falava com eles, e isto fortalecia cada vez eles, quando iria ensinar as pessoas. E nós encontramos aqui o próprio apóstolo Paulo preocupando-se com o desenvolvimento do cristão, o crescimento do cristão, porque esse crescimento é importante, enchermos do Espírito Santo. Primeiro passo que nós falamos aqui, nós temos que ser imitador de Cristo e andarmos em amor. Andarmos em amor, porque o amor é tudo. Cristo nos amou primeiro. E Paulo, escrevendo a carta, ele diz que nós temos que amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Obrigado, meu irmão, obrigado. E se não for assim, é impossível nós crescermos espiritualmente e sermos cheios espiritualmente. Agora eu gostaria de ver com os irmãos também no próprio conselho do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, em versículo 23. Então vamos dar uma olhadinha aqui em Colossenses, né? Porque é de suma importância entendermos qual é a vontade de Deus na nossa vida. E Paulo vai explicar aqui algumas coisas, mas eu gostaria de primeiro, no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim aos nossos irmãos de Colossenses: portanto, se já ressuscitou em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. O segundo ponto aqui é possível entendermos: buscar as coisas lá dos céus, não é? Por quê? Porque o cristão não pode se prender nas coisas deste mundo, porque ele às vezes acaba se prendendo na idolatria. Então ele tem que buscar da fonte de Deus, para não ser um idólatra. Ele tem que procurar a cada dia mais. E ele diz no próprio versículo 2, ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não das coisas que são da terra. O que quer dizer isso? Sermos imitadores de Deus, andar em amor, pensar nas coisas de cima. Isso vai chegar num ponto importante. É que eu estou falando de que isso vai criar uma intimidade entre o cristão, entre nós e Deus, porque Deus é santo. E se você está preocupado em encher-se do Espírito, isso significa que você está procurando encontrar a santidade. E Jesus disse: sede santo, porque eu sou. Então, o caminho, irmãos, é esse. Mas existem algumas pedras de tropeço que o cristão de hoje
está tropeçando sobre ela e está deixando de crescer, está deixando de se encher do Espírito Santo. Primeira coisa, versículo 5 aqui do capítulo 3 de Colossenses, ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E ele vai dizer aqui: a prostituição, a impureza, a avareza, a corrupção, a idolatria. E a idolatria não é somente ídolos, mas coisas materiais que nós nos pegamos, que é importante, coisas que acontecem nesse mundo, que muitas vezes nós não percebemos e de repente nós estamos presos naquilo, né? E aqui quando ele está dizendo aqui, mortificai-vos, olha irmãos, deixe as coisas do mundo, porque as coisas do mundo só nos complicam. Interessante que essa semana eu estava conversando com um enfermeiro e ele começou a comentar comigo sobre religião, né? Então é a hora que eu aproveito para falar sobre Cristo. E eu comecei a mostrar para ele algumas coisas importantes na vida do cristão, daquele que diz que é cristão, porque ele me chama agora ele me chama de crente. E antes até brincava comigo, me chamava de bebê, agora ele não chama mais. Mudou, agora ele está me respeitando. Agora só que me chama de bebê é a esposa. Mas ele chegou, é interessante que ele chegou lá e ele entrou dentro da sala rindo, dando um sorriso tão grande e tá, eu ouvi uma piada agora, eu não vou contar para você não, porque você é crente. Então, uma das coisas que nós temos que esquecer é as coisas do mundo não são engraçadas para nós, principalmente quando são indecentes. Não vamos compartilhar. E muitas vezes nós queremos colocar pano quente. Uma senhora mandou sua filha para a escola. E ela aquela menina foi para a escola, ela já tinha mais ou menos 8 anos, quando ela chegou em casa e falou: mãe, passei de ano. E a mãe ficou feliz, muito feliz. Mas alguns tempos atrás, o avô, que fazia escultura na madeira, pegou uma árvore. E ele fez a escultura daquela madeira da neta. Mas depois que ele pintou, ficou idêntico. E depois ele fez, da mesma árvore, uma escultura de uma mulher com as mãos, como se fosse uma santa, né? E a mãe colocou a escultura da filha na sala, e do outro lado do balcão ainda na sala, colocou aquela escultura, que o avô havia feito na madeira. E eu achei interessante essa situação pelo seguinte, porque quando a filha chegou e disse assim: mãe, eu passei de ano, a mãe ficou muito feliz, muito feliz. E sabe o que ela fez? Ela foi na frente daquela escultura e joelhou e agradeceu aquela escultura. Porque minha filha, obrigado pela bênção que eu recebi, porque minha filha passou de ano. Ela terminou. E a filha perguntou assim: mãe, não foi o avô que fez isso aí? Não foi o avô que me fez aqui, nessa escultura? Foi. Por que a senhora ajoelhou na frente dela e não ajoelhou na minha frente? Foi eu que passei de ano, não foi ela. E a mãe ficou preocupada com a resposta que ela deu. E ela foi ao padre e perguntou para o padre. E o padre falou: não, isso é coisa de criança, tira da cabeça isso. Mas ela não conseguiu tirar. E ele falou assim: bom, eu vou perguntar ao pastor. Aí encontrou o pastor e falou: pastor, eu não sou crente não, mas eu queria saber de uma coisa. O pastor disse: o que foi?
E ele contou o episódio que aconteceu. Ela disse: sua filha tem razão, sua filha está viva, né? Sua filha é obra de Deus. E explicou para ela: olha, a Bíblia condena a idolatria. E ela aprendeu, através da filha, de uma vida que ela não conhecia o Evangelho, mas ela aprendeu o Evangelho através da pergunta que a filha fez. E daquele dia em diante ela se tornou uma grande irmã em Cristo. E cresceu ao ponto de ajudar na liderança da igreja. E ela disse que estava cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque ela ensinava, ela tinha amor, ela deixou as coisas do mundo, ela passou a servir a Deus com alegria. As coisas do mundo não são alegria para nós. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa: um irmão que é cheio do Espírito Santo, ele é capaz de ouvir a voz de Deus, quando Deus fala na igreja, quando Deus fala na sua vida, quando Deus fala para a nação, quando Deus fala para tudo. Para tudo. Deus agora, e eu falei isso na escola dominical, Deus agora está falando com os brasileiros, que está magoado com os brasileiros, porque os brasileiros, cada dia que passa, tornam-se idólatras. O nosso país está superlotando o coração das pessoas de idolatria, e Deus está dando a resposta. E nós que conhecemos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo, para ensinar, para falar, para orientar as pessoas. Nós somos importantes, e Deus espera que nós realizamos a nossa parte. O cristão não pode ficar na igreja sem crescer espiritualmente, sem participar da escola dominical, sem estudar a palavra de Deus. Ele tem que ser intelectual mesmo. Quando alguém falar alguma coisa para você, e você ter certeza do que está falando, porque a palavra de Deus confirma o que você está falando. Então, enchei-vos, irmãos, do Espírito Santo, para que você possa entender e falar com as pessoas com sabedoria, com entendimento. Vamos usar o exemplo de Estevão. Estevão, a Bíblia diz, lá no livro de Atos, capítulo 7, que ele era cheio do quê? Do Espírito Santo. O que Estevão fazia? Pregava, ajudava os irmãos, os necessitados, não era? Participava na comunhão da igreja. Você quer crescer, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? A comunhão da igreja é importante. E hoje eu estou preocupado porque tem muitos crentes hoje que estão seguindo pastores nas redes sociais e não vão para a igreja. Quando tem dúvida, ele entra na rede social e fala com o pastor, e o pastor tem várias pessoas que vão responder, e alguém pergunta para ele: você é cristão? Eu sou cristão. Parabéns, Deus abençoe. Eu sigo tal fulano de tal. Ele não segue Cristo. Ele não pode se encher-se do Espírito Santo. E a nossa função é enchermos do Espírito Santo. Porque as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje estão levando e distanciando os irmãos uns dos outros. Hoje o pastor falou sobre a importância de conhecermos os nossos outros irmãos que nós não conhecemos, ou seja, ter comunhão uns com os outros, perdoar uns aos outros, aprender a amar o seu irmão, mesmo que às vezes ele pisa no seu pé. Ainda bem que eu tenho um só, então dá tempo de eu tirar, mas essa é a verdade. Não fica magoado com o seu irmão. Se o seu irmão falou alguma coisa com você, chama ele e fala: minha querida, eu estou magoado com você, que você falou aquele negócio comigo, me doeu muito.
Pronto, eu abri meu coração para não carregar ira, para não começar a fazer distinção de pessoa. Não é verdade? Nós temos que ser verdadeiros cristãos. Tem coisas que as pessoas falam para mim, e às vezes até irmão, que me machuca, mas não me magoa, porque eu sei que o meu coração está sempre pronto para perdoar, ajudar uns aos outros, com palavras que eu possa ajudar. Versículo 19 diz assim: versículo 16 diz assim: olha, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. O que significa a palavra abundantemente? Muito, grande, constante, não é? Então, aquele que quer se encher do Espírito Santo, entenda isso, que a palavra de Cristo habita no nosso coração. Por quê? Porque nós vamos ensinar uns aos outros, a demonstrar uns aos outros. Sabe por que nós estamos aqui em comunhão? Porque às vezes o pastor aqui, né, eu sou o pastor Souza, pega umas palavras assim que machuca a gente, né? Sacode, porque nós estamos começando a entrar no caminho errado, né? E vem aquela mensagem e está demonstrando os irmãos com amor, com carinho. A comunhão é para isso. É para nós crescermos, enchermos do Espírito Santo, para lutar contra as ciladas do Satanás. Por quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo não está livre de Satanás criar problema com ele, como criou para Jesus, como criou para Estevão. Mas Estevão, sendo apedrejado, ele olhou para quem? Quando ele estava apedrejado, ele olhou para quem? Para cima. E ele viu quem? Nós vamos ter que ler a Bíblia. Quando Pedro estava exatamente, o céu aberto, né? O Pai. Nós olhamos o céu aqui e pensamos que Deus está nas estrelas, perto do sol, né? Nada disso. Está acima de tudo isso, acima do universo, é o trono de Deus. Por isso que nós não podemos vê-lo, né? Então, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, mesmo que ele está passando uma necessidade, uma aflição, uma tribulação grande, mas ele olha para o Senhor, para que ele não tenha, para que ele possa vencer a dificuldade e envergonhar o demônio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é um balde cheio d'água. O que você precisa? O que você preferia chutar? Um balde vazio ou um balde cheio d'água? Você é inteligente, não é? Se Satanás vai chutar você está cheio do Espírito Santo, ele vai se quebrar, pode ter certeza. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir derrubar você, desanimar você. Mas você sabe que veio aquela tribulação, vem mais. E você está preparado para isso. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele pode estar numa situação, no seu último dia, nas suas últimas horas aqui na terra, mas ele tem coisas boas para falar conosco. Uma coisa que aconteceu, que eu aprendi muito como irmão, é o seguinte: eu ia visitá-lo porque ele perdeu o filho, que tinha 20 e poucos anos, e o filho estava na igreja, tudo, mas afastou-se da igreja, foi tocar no mundo, e ele foi cobrar um dono de um bar lá, porque ele tocou e não recebeu, e o dono do bar mandou liquidar ele, matou ele, assim, do nada, atirou nele no carro. E eu fui visitar esse irmão nesse dia, ele estava magoado, ele estava triste, e eu conversei com ele. Mas outros dias eu fui também na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele e cumprimentei os irmãos e sentei, sabe o que ele fez? Ele pegou a Bíblia e um cantor cristão, e havia outras pessoas também falando:
Mas que coisa, né, gente? Nossa, como pode acontecer uma coisa dessa? Ele pegou a Bíblia e o cantor e falou: irmão Márcio, vamos cantar, vamos ver. Mesmo na amargura, mesmo na tristeza, o cristão cheio do Espírito Santo, ele dá glória a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso alvo não está aqui. Ele diz: ó, amortece todas as coisas desse mundo, as coisas lá de cima. O cristão tem que pensar que ele vai viver a vida eterna. O cristão não pode pensar que ele vai ter a vida eterna aqui na terra, tá? Esqueça isso. As pessoas que não conhecem o Evangelho, eles querem estender a sua vida constantemente nessa terra. E dá desespero porque não pode. Alguns se matam, alguns dão depressões fortes, algumas pessoas iludem da vida, outros matam filho, matam esposa, outros passam a roubar para ter mais coisa neste mundo. É isso que acontece. Mas quando nós pensamos nas coisas lá do alto e estamos em comunhão, intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Quando você perde o sono, o que você faz? Ai, que coisa chata. Quando eu perco o sono, eu falo com Deus. E às vezes eu agradeço: Senhor, obrigado porque o Senhor me acordou, que agora é uma hora boa para falar com o Senhor. Quando Jesus falou e ensinou que nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta, é porque Jesus está mostrando que muitas coisas nos desviam a atenção. É importante nós estarmos concentrados nas coisas de Deus, em tudo que vamos realizar. Nós vamos sair para nossas atividades, vamos pedir a proteção de Deus. Nós estamos alimentando em tudo, dê graça, irmãos, para que possamos enchermos do Espírito Santo. E um cristão cheio do Espírito Santo, ele edifica a igreja, ele é a mão direita do pastor, ele é um homem que desenvolve um conhecimento tão grande que ele é capaz de entender quando Deus está falando com ele, quando Deus está falando com a igreja, quando Deus está falando com a sua pátria, quando que Deus tem um plano e que nós estamos dentro desse plano e não podemos perguntar por quê. Não precisamos perguntar por quê. Precisamos? Não precisamos. Eu hoje estou aqui, mas eu me lembro que recentemente, quando eu tinha amputado a perna, eu falei assim: agora, Senhor, nunca mais eu vou falar da palavra de Deus, nunca mais eu vou poder pregar, nunca mais eu vou poder transmitir a tua vontade. Mas eu entendo a tua vontade. Mas os planos de Deus não eram meu, os pensamentos de Deus não eram meu. É por isso que eu digo que muitas vezes tem muitos irmãos que ainda estão tomando leite, e está na hora de tomar alimentos sólidos. Sabe por quê? Porque senão Satanás vai fazer essa questão. Aí você começa a reclamar do pastor, você começa a mudar de igreja, não para em igreja nenhuma, não gosta das mensagens, não gosta dos hinos, você passa a ser negativo. E nós temos que tomar cuidado com isso. Se você não se encher do Espírito Santo, você cai para o lado negativo. E tem irmãos, quando fica assim, misericórdia. Eu conheci uma irmã que era assim, e quando ela apontava na porta, que ela vinha na minha direção, eu falava: Senhor, tem misericórdia, que lá vem. E ela vinha reclamar de coisas pequenas. Sabe o que ela vinha reclamar, irmãos, na hora do culto? Olha, irmão, eu estou fazendo jejum, e a irmã tal, nem para escovar os dentes, chegou aqui com cheiro de café, aí eu pequei. Olha só, aí depois, olha como o Satanás vai trabalhando para destruir. Aí ela contou para outra irmã, e a outra irmã, evidentemente, contou para outra. E ela chegou para o irmão e falou: olha, irmão, aqui nessa igreja só tem gente fofoqueiro. Aí, porque na igreja não tem, né? A igreja não tem pessoas fofoqueiras, imagina, não? Aqui não, né, meu? Aqui não tem. Mas o que acontece? Uma irmã contou para outra:
Olha, você viu a irmã lá, pecou porque a irmã chegou com cheiro de café, ela reclamou, né, irmã? Tal, né? E ela foi reclamar para... E qual foi a resposta? A resposta que mudaram. Irmã, tem que cortar o mal pela raiz. Tem que cortar o mal pela raiz. É mesmo, tem que cortar o mal pela raiz. Então vamos cortar o mal pela raiz. Eu quero saber quem foi que começou essa fofoca. Foi ela mesma, né? Ela que contou para outra, que não era para contar para outra, que não era para contar para outra. Então a raiz é ela. Sabe por que é isso, irmãos? Vaso vazio. Não está enchendo-se do Espírito Santo. É um cristão vazio, um cristão que está tomando leite. E o cristão que toma muito leite, uma hora ele precisa de alimento sólido. Uma hora ele precisa que as irmãs aqui na cozinha façam comida gostosa para ele comer. Então nós temos que pensar hoje, nesse dia, de que temos que enchermos do Espírito Santo, que habita em nós, que usa-nos. Quando você está cheio do Espírito Santo, é que o Espírito Santo usa mais a sua vida para levar o Evangelho às outras pessoas. Deus fez a parte dele. Faça a sua parte. Enche-vos do Espírito Santo. Seja uma pessoa diferente, um vaso novo. A partir de hoje, se você ainda não aprendeu a amar o seu irmão, se você não aprendeu a perdoar o seu irmão, se você não aprendeu a ter comunhão com os seus irmãos, suportar os seus irmãos, porque às vezes há irmãos que nós temos que suportar. Ele é assim, daquele jeito, e nós temos que orar por ele. Aquela irmã, a gente não vai fugir dela. Ela é nossa irmã. Ela vai ser sempre a nossa irmã em Cristo. Então, talvez você não goste, gostar é paladar, você tem que amar, mas você vai orar por ela. Você vai perdoar o que ela fez. E isso é importante. Enchei-vos do Espírito. Porque o cristão que é cheio do Espírito é um cristão sábio da palavra de Deus. Amém? Amém. Falei muito e estou preocupado porque eu não tenho relógio aqui hoje, né? Gostaria de ir até após o almoço, mas o cheiro não deixa a gente continuar. Então eu quero dizer para os irmãos, enchei-vos do Espírito Santo, seja transformado, buscar mais a Deus, intimidade, oração, frequência nas comunhões da igreja, participando dos desenvolvimentos de toda a igreja, e que Deus possa abençoá-lo ricamente, que 20 irmãos fazem o trabalho de 10.000, quando são cheios do Espírito Santo. Entenda isso. Que Deus te abençoe, irmãos.